Sim. Acho que você não vai ser É? Tá, olha lá. Pessoal, então hoje a gente começa a avançar para o estudo do comportamento da luz, tá? A gente deixa um pouco as ondas de lado e começa a olhar para a luz. Mas aquilo que a gente aprendeu nas ondas também se aplica na luz, porque a luz é um tipo de onda, como a gente já viu, né? A luz visível é parte do espectro eletromagnético, e o eletromagnético é composto por ondas eletromagnéticas. Então eu já até desenhei para vocês aqui um espectro, um pedacinho dele, é aquele ao qual nossos olhos são sensíveis. Assim como de todas as ondas sonoras que são produzidas, nossos ouvidos são sensíveis a uma faixa delas, né? Então tem frequências que a gente não escuta nem para cima nem para baixo. Mesma coisa acontece com a luz. Essa aula aqui é mais de denominação, né? Então é como se fosse um grande glossário aqui na lousa. Por isso que eu estou tranquilo da gente tocar mais rápido com essa aula e deixar um tempinho no final para vocês. Então, vamos para a nossa primeira definição aqui. Fontes de luz. Fontes de luz pode ser qualquer corpo que produz luz ou que reflete luz. Ah, professor, então eu sou fonte de luz? Sim, você é fonte de luz. É raio, estrela e luar. Não. Você só é uma fonte secundária de luz, né? A estrela é uma fonte primária de luz. Por quê? Porque a estrela produz luz própria. Você só reflete aquela luz que incide sobre você. Por isso a importância de se andar com boas companhias, né? As boas companhias emanam luzes boas para você e você reflete aquilo. Nossa, nada a ver com física, é isso que eu falei. Mas tudo bem. Então, corpos luminosos ou fontes de luz primárias, então você pode encontrar por esses dois nomes, ou corpos luminosos ou fontes de luz primária, produzem a própria luz. A gente não vai entrar no mérito de como produz luz, pode produzir calor, eletricidade, química, por fusão, por fissão, enfim. Tem um monte de formas de se produzir a luz, né? Essa lâmpada sobre a nossa cabeça é uma fonte primária de luz, e é essa a semelhança que ela guarda com o Sol, que também é uma fonte primária de luz, tá? Mas cada um vai produzir sua luz da sua forma. Esses são os corpos luminosos. Já corpos iluminados são aqueles que são iluminados pelas fontes de luz, né? Ou fontes de luz secundárias. Refletem difusamente a luz em todas as direções. Então, o que é uma reflexão? Já estou adiantando um pouquinho aqui para vocês. O que é uma reflexão difusa? Acontece quando os raios de luz incidem em uma superfície e se espalham para todos os lados. Esses raios de luz que estão saindo daqui, né, entrando pela janela, entrando por ali, tudo isso, quando incide na gente, reflete para todos os lados. Prova disso é que qualquer pessoa nessa sala consegue me enxergar. Então eu tenho um raio de luz que incidiu em mim, bateu e foi para os seus olhos, tem um raio de luz que bateu, foram para os seus olhos, um outro que bateu, foi para os seus olhos. Então cada um de vocês está recebendo um raio de luz, ou um conjunto de raios de luz muito particular daqueles que bateram em mim. E tem até raios de luz que não estão atingindo os olhos de ninguém. Quem incide em mim vai bater lá na parede e morre lá, né? Então, isso é importante, isso é relevante, ó, em todas as direções. Então, quando a gente fala em fontes de luz, sejam elas primárias ou secundárias, elas emitem a luz, a princípio, né, em todas as direções, a menos que você pegue um laser, que aí você faz colimar a luz, é um pouco diferente a conversa. Tá? Uma fonte pontiforme é uma fonte com dimensões desprezíveis em relação ao que está sendo estudado. A lanterna de um celular, por exemplo, de onde vocês estão olhando, ou até de mais longe, é uma fonte pontiforme, né? Agora, se tem uma formiguinha andando aqui, usou a lanterna para iluminar ela bem em cima, para essa formiguinha, a lanterna do celular vai ser uma baita fonte de luz, então vai ser uma fonte extensa, com dimensões consideráveis, tá? Então, uma fonte pontiforme tem dimensões desprezíveis e uma fonte extensa tem as dimensões consideráveis. Não dá para você desprezar o tamanho da fonte de luz, tá bom? Isso aqui, gente, é o primeiro princípio da propagação da luz. Eu já antecipei ele aqui, porque ele é o mais importante para a gente, é o que mais permite a gente estudar fenômenos
referentes à luz, tá? Por mais bobinho que pareça, ele é o mais importante. Então a luz se propaga em linha reta. A luz não faz curva, tá? Isso em meios homogêneos, tá? Então meio homogêneo. Acho que eu consigo mostrar para vocês isso aqui, caso alguém nunca tenha visto um laser passando pela fumaça de alguma coisa, né? Então acho que a gente consegue fazer isso daqui, ó. Né? A gente consegue ver a propagação retilínea da luz, né? Ela não faz curva porque estamos aí em um meio homogêneo. Não sei se está dando para ver aqui no... Não está. Mas quem for ver o vídeo vai ter que acreditar em mim, tá bom? Então, ela se propaga em linha reta, ela não faz curva. Mas não é só a luz do laser que se propaga em linha reta. Essa luz que sai da lâmpada também. Só que essa luz que sai da lâmpada está saindo de vários pontos em várias direções. Cada pedacinho dela vai em linha reta. Então, sempre que a luz está atravessando um meio homogêneo, ela se propaga em linha reta. Aí a gente tem que definir, né, o que é homogêneo. Meio homogêneo é aquele que apresenta as mesmas propriedades, né, física, química, seja temperatura, quantidade de partículas, densidade, tá? As mesmas propriedades em qualquer ponto. Só que tem mais, não basta esse meio ser homogêneo, tá? Então uma cortina homogênea, a luz não está se propagando por ela. A gente entra numa outra definição, ó. Você tem meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos. A luz não atravessa meios opacos, ela incide e para. A luz é um meio opaco, você somos meios opacos, né? A cortina aqui está um pouco opaca, um pouco translúcida, mas se for um pouquinho mais grossa é opaca, né? Aquelas cortinas blackouts. O que são meios transparentes? Então, do opaco a gente falou transparente. São meios que permitem a passagem ordenada dos raios de luz. Então esse vidro aqui, ó, na janela, é um meio transparente. O ar que está nessa sala entre nós é um meio transparente. Detalhe, o ar em pequenas porções, tá? Porque o ar em grande quantidade, daqui até não sei onde lá, ele começa a ficar meio opaco. Você não consegue ver, por exemplo, os detalhes de uma montanha que está muito longe, mesmo se você puxar um zoom, né, uma lupa, dependendo aí de como está o ar naquele dia. Por quê? Porque ele carrega umidade, né, ele carrega outras partículas aí que fazem, em grandes porções, ele deixar de ser transparente, mas ele não vira opaco, ele vira só translúcido. Então o que é um meio translúcido? Aquele que a luz consegue atravessar, mas ela não vai atravessar de maneira ordenada. Por exemplo, um papel vegetal. Se você pegar um papel vegetal e colocar na frente de uma luz, por exemplo, ele não vai tampar a luz. Ele permite passar a luz, só que você não enxerga os detalhes ali atrás. Então, se você colocar um papel vegetal na frente da tela do seu celular, uma distânciazinha lá, uns 2, 3 milímetros, você vê mais ou menos um borrão do que está na tela, mas você não vê o que está na tela, né? Aqueles vidros jateados, né? Vidro fosco, que usa muito em box, em banheiro, algumas janelas, e aquele vidro fosco permite que a luz entre, mas não de maneira ordenada, tá? Uma neblina, enfim. São situações, são meios translúcidos de propagação da luz. Agora, quando a gente começa a estudar a luz, é importante a gente definir dois ramos de estudo, né? Ótica física e ótica geométrica. Qual que é a diferença entre elas? A ótica geométrica se preocupa em estudar o trajeto dos raios de luz. Então, ele estuda o raio de luz retilíneo, como que ele vai se comportar. Então ele incide num espelho, ele reflete, se o espelho for curvo, como que ele reflete, se o meio tiver um índice de refração determinado, como que ele vai se comportar naquele meio, tá? É isso que a ótica geométrica se preocupa em estudar. Agora, a ótica física estuda fenômenos cuja compreensão visa o entendimento da natureza da luz, tá? Se eu conseguir pegar um pedacinho de luz, como que ele é? Existe átomo de luz? Existe onda de luz, existe partícula de luz, né? Hoje aceita-se que a luz ela é transportada por fótons, que são partículas com propriedades ondulatórias, tá? Então não é nem onda nem partícula, é um misto dos dois, dependendo da experiência que você faz, você vê uma característica da luz, ou a característica corpuscular, que é partícula, né? Ou a característica ondulatória. Eu tinha um professor na faculdade que falava que um fóton, né? A luz é como um bicho que está dentro de uma caixa.
Aí se você cutuca a caixa de um lado, o bicho mia, se você cutuca a caixa do outro lado, o bicho late, né? Você não sabe que bicho que é, mas ele apresenta esses dois comportamentos. A luz, ela é a mesma coisa, ela apresenta comportamento tanto de partícula quanto de onda. Nos nossos estudos, como a gente vai se ocupar muito mais da ótica geométrica, a gente vai estudar as características mais ondulatórias da luz, tá? Então, só para a gente situar aqui onde a gente está, tá bom? E aí a gente começa com os princípios da ótica geométrica. O primeiro e mais importante é o princípio da propagação retilínea da luz. Vai ser com esse princípio aqui da propagação retilínea da luz que a gente vai entender o ângulo visual, sombra e penumbra, eclipse e câmara escura de orifício. Dá para entender também as fases da Lua, que não deu para colocar aqui, mas a gente dá uma pincelada nesse assunto, tá bom? Então, o princípio da propagação retilínea da luz é o nosso mais importante. Também é importante, né? Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Mas isso daqui também tem muito a ver com ondas. Como assim reversibilidade dos raios luminosos? Se eu enxergo vocês através de um espelho, vocês também me enxergam através do espelho. Então, o raio de luz, ele pode percorrer o mesmo caminho, tanto na ida quanto na volta. Tá? Eles não vão colidir. Isso é um princípio da ondulatória até, né? Elas interferem e continuam seus trajetos como se nada tivesse acontecido. Então, essa é uma característica, uma consequência da característica ondulatória que a luz tem. Tá? Então, se você está, por exemplo, na rua, ou andando sua moto, bicicleta ou carro, vai ultrapassar um caminhão, para você ter certeza que você não está em um ponto cego do motorista do caminhão. O que é um ponto cego? Regiões ao redor do caminhão, as quais o motorista não tem visão. Isso existe muito, tá? Por isso que é muito perigoso você andar ali muito perto de caminhão, tem muitos pontos cegos. Para você saber que você não está no ponto cego dele, olha para o retrovisor do caminhão. Olhou para o retrovisor, se você está enxergando a cara do motorista, ele também está enxergando você, tá? Isso para qualquer veículo também, tá? Se você enxerga alguém através do espelho, esse alguém vai enxergar você através do espelho. Se não, aí você está no ponto cego desse veículo aí, é muito perigoso ficar perto, tá? Fazer uma ultrapassagem, qualquer coisa do tipo. Princípio da independência dos raios de luz é um pouco aí com o princípio da reversibilidade, né? Mas ele é um pouco mais específico. Então imagina que você está lá numa balada, por exemplo, que tem aqueles canhões de luz, né? Passando assim. É balada que fala ainda? Tá bom. Tá. Então tem aqueles canhões de luz passando, né? Aí você vê um canhão de luz vermelho vindo ao encontro de um canhão de luz verde. O que acontece quando os canhões de luz se encontram? Eles passam pelo outro. Não os canhões, né? Mas os raios projetados por eles passam um pelo outro, porque os raios de luz são independentes, tá? Assim como acontece com as ondas. Eles podem passar, transitar sem problema algum um pelo outro. Vamos focalizar aqui, bonitinho. Beleza. Então esses são os princípios da ótica geométrica. Sempre que você tiver em dúvida de como fazer algum desenho, alguma coisa, volta para ele, tá? Por exemplo, quando a gente for ver aqui câmera escura de orifício, eu já vi aluno fazendo isso, desenho raio de luz fazendo isso, põe e vem para cima, o outro põe e vem para baixo. Não, você está fazendo curva, tá? E raio de luz não faz curva, propaga em linha reta. Bom, vamos avançar então para mais umas definições: feixes, raios e pincéis de luz. Começando aí, o que a gente mais vai desenhar, o que a gente mais usa para estudar um raio de luz. É igual um vetor? Não. Um vetor a gente desenha assim, ó. Uma linha reta e uma setinha lá na ponta. Um raio de luz, a setinha fica no meio, tá bom? Não na ponta. Por isso que eu pegava no pé de vocês lá para desenhar vetor com a setinha na ponta, porque no meio é outra coisa, tá? Então, você tem a trajetória retilínea da luz e essa setinha indicando para onde ela está indo, tá bom? Isso é um raio de luz. Um pincel de luz, imagina que você tem uma fonte aqui, extensa, né? Está com os raios bem espalhados, bem difusos, faz ela passar por um orifício num papel e aí desse orifício sai uma coisinha um pouco mais focada. Isso é um pincel de luz. Se esse orifício for muito pequeno, você tem um pincel elementar de luz. Não chega a ser um raio, né, mas também não é
um pincel aberto, tá? E quando você tem vários raios aí de forma mais difusa, né? Por exemplo, até aqui assim, né? Saindo da lanterna, você tem um feixe de luz, tá bom? O que a gente mais vai usar é raio de luz, mas você pode encontrar eventualmente exercícios que falam, um pincel de luz, ou um pincel elementar. É importante você saber para você criar a situação na sua mente, tá bom? Bom, a propagação retilínea da luz e o ângulo visual. Então, eu falei para vocês que a propagação retilínea da luz é dos princípios que a gente estuda o mais interessante, né? O mais importante. Por exemplo, é pela propagação retilínea da luz que a gente tem a noção se uma coisa está mais perto ou mais longe, porque a gente sabe, né, que uma coisa mais perto eu vou ter um ângulo visual maior e quando eu estou mais longe eu vou ter um ângulo visual menor. O que isso significa? Conforme você se aproxima de um objeto, ele vai ficando maior no seu campo de visão, né? Então daqui eu saio, eu olho aquela porta, eu consigo tampar a porta com a minha mão, né? Só que conforme eu me aproximo, a porta vai ficando maior. Se eu quiser continuar tampando ela com a mão, eu tenho que aproximar a mão também. Então isso daí diz respeito ao ângulo visual. E é por conta do ângulo visual que a gente consegue ver a Lua tampando o Sol nos eclipses. A Lua é muito menor do que o Sol, mas ela está muito mais perto da Terra. Então a gente consegue ver a Lua tampando certinho o Sol durante o eclipse mesmo, ela sendo menor. Tá? Vocês devem conhecer aquele jogo, tem um jogo aí, eu não lembro o nome dele. Tem um desenho assim, um menininho fazendo assim. Olha, tipo, acho que ele é meio loirinho, ele tá fazendo assim. Qual? Fallout, esse mesmo. Aí vocês sabem por que ele tá fazendo assim? Com o dedo? Acontece o seguinte, na época do desenvolvimento, né, corrida atômica, corrida armamentista, a bomba nuclear, se você vê uma explosão de uma bomba nuclear, você estica o braço e põe o dedão na frente. Se você consegue tampar o cogumelo da explosão com o seu dedão, você está numa área segura. A radiação não chega até você. Tá? Então por isso que faz o joinha, não está te dando joinha, né? Tá vendo se está tudo bem lá, né? Bom, então a Lua cobre o Sol, tá? Pois representa o mesmo ângulo visual em nossos olhos. Então se você conseguir cobrir o cogumelo nuclear com o seu polegar, você está na boa, né? Não tanto, mas enfim, podia ser pior. Sombra e penumbra. Aqui tem umas coisinhas interessantes para a gente falar, porque sombra e penumbra vai refletir aqui no eclipse. Eu não tive espaço aqui para desenhar, mas o que vai acontecer no eclipse é exatamente isso, projeção de penumbra, tá? Só que para a gente entender penumbra, primeiro vamos entender sombra, que é mais fácil. Então eu tenho aqui, a sombra ela vai acontecer quando eu tiver uma fonte puntiforme, ou uma fonte que se comporta como puntiforme dadas aquelas condições, tá? Você tem uma área delimitada e você tem uma divisão clara entre sombra e luz. Se você sair lá fora agora, colocar a mão assim acima do asfalto, o sol vai projetar a sombra da sua mão. Nessa situação, o sol está se comportando como fonte puntiforme, porque você vai ver a sua sombra bem definida no chão, tá? Quando você começa a ver uma sombra mais embaçada, talvez com essa luz aqui dê pra gente fazer isso, aproxima da mesa assim sua mão, vai ver que sua sombra fica meio embaçada, tem uma parte dela que está mais... Pode fazer, a gente faz aí em cima do caderno, acho que é melhor, porque não tem o reflexo da mesa, né? A mesa é meio polida, faz em cima da folha do caderno, vocês veem, tem uma parte ali que a sombra fica mais escura e tem uma parte que a sombra fica mais clara. Essa parte mais clara de sombra é a penumbra. E como que ela acontece? Bom, para chegar nela, vamos olhar aqui o pontiforme. Então, como eu falei para vocês, fontes de luz, primárias ou secundárias, emitem raios de luz em todas as direções. Então, você está emitindo raio de luz lá para trás também. Eu só não desenhei porque isso é necessário para o nosso estudo. Então, desenhei só os que vão bater aqui nesse anteparo, tá? E aqui eu estou desenhando um plano, mas eu quero que vocês imaginem isso como uma lanterna de celular, que ela abre um cone de luz, assim, né? Ela vai abrir um pincelzão de luz, tá?
Então isso aqui é um corte num plano, mas imagina que está acontecendo no espaço tridimensional. Eu coloco na frente dessa fonte de luz um objeto, por exemplo, um disco opaco, né? Os raios de luz que não encontrarem o disco vão bater no anteparo e vão deixar ele iluminado. Os que encontrarem o disco, como ele é opaco, não vão atravessar, então vou ter uma região de sombra aqui. Imagina essa experiência sendo feita em um quarto escuro, com todas as paredes pintadas de preto, sem mais nenhuma luz acesa, só a luz do seu celular, tá? E um papelzinho ali na frente. Então você vai ver aqui a sombra. Em situações ideais você não enxerga, né? O papel pode ser sombra ou um buraco no papel, você não teria como dizer. E aqui em volta você vê. Isso é sombra. Agora, quando a gente fala em penumbra, você tem uma fonte extensa. Presta atenção, uma fonte extensa é como se você tivesse várias fontes pontiformes, uma do lado da outra. Todas elas, na extensão daquela fonte, vão emitir luz em todas as direções. Só que para eu estudar o que acontece, basta que eu olhe o que acontece no ponto mais extremo acima dessa fonte e no ponto mais extremo abaixo, porque os pontos intermediários vão emitir raios de luz nesse intervalo também. Como assim, professor? Pega esse ponto extremo acima. Dos infinitos raios de luz que ele emite, vamos olhar dois em particular. O que passa no limite superior do meu objeto e o que passa no limite inferior do meu objeto. Se eu estivesse falando só desse ponto, o que eu teria? Deste raio para cima eu teria luz, deste raio para baixo eu teria luz, e entre esses dois raios eu teria sombra, que é exatamente o que acontece aqui. Porém, eu tenho outros pontos luminosos. Vamos pegar esse último aqui, que também emite raios de luz em todas as direções. Um deles vai passar tangente ao superior do objeto, à borda superior do objeto, e o outro vai passar tangente aqui à borda inferior do objeto. Se eu tivesse só essa fonte de luz, eu teria sombra nessa região aqui. Mas não, eu tenho outras. Então o que acontece? Essa região do meio, percebe? Ela está no que seria a sombra projetada por todos os pontos de luz da minha fonte extensa. Então aqui não chega luz nenhuma da minha fonte extensa, essa região de sombra. Aqui pega um pouco de luz, mas não pega um pouco também, pega a luz de parte da minha fonte extensa e não pega a luz de outra parte. Então isso aqui é uma região de penumbra, tanto acima quanto abaixo, tá? E daqui para cima, daqui para baixo é luz. Comparando isso com o eclipse, vamos traçar um paralelo já com o eclipse solar, tá? Eu entendi por que a fonte, nesse caso aí, no primeiro caso, na verdade, ela é pontiforme. Ela não deveria ser extensa, que nem tipo a formiga com a lanterna? Aqui não está em escala, tá? Imagina que isso daqui é um ponto na definição matemática, tá? Então isso daqui é um ponto, está saindo de um ponto. Tá? Do jeito que eu desenhei, fazendo um ponto desse tamanho e um anteparo desse, sim, eu poderia considerar ela extensa. Mas, isso daqui na verdade eu vou ter que considerar como se eu reduzisse essa fonte luminosa a um ponto. Os raios de luz têm origem em um único ponto, mas eles se espalham por todo o espaço. Tá? Igual uma vela. Pensa que você está no breu total, escuridão. Pega uma vela, põe em cima de algum balcão, alguma mesa que não reflita a luz, de forma que você enxerga só a luzinha da vela e vai se afastando dela, vai se afastando. Se você está no breu total e seus olhos estão bem acostumados com a visão noturna, você pode ficar a centenas de metros que você vai ver o foco de luz, você vai ver a pontinha de luz. Isso é uma fonte pontiforme. Tá? Então é isso que a gente está imaginando aqui. Uma fonte bem pequena, mas bem intensa. Então não seria com a intensidade de uma vela.
Seria, se eu colocasse naquele pontinho, intensidade de 1000 velas, por exemplo. Daqui é o que a gente consegue com as lanternas LED hoje, praticamente isso. Você consegue colocar muitas velas de luminosidade, né, naquele espacinho pequenininho. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, se era essa a sua dúvida. O que te fez pensar que isso seria extenso? Pelo fato do exemplo lá da formiga. Porque, tipo assim, não sei se fez muito sentido. Se a fonte multiforme seria desprezível... Tamanho desprezível. Tá, ok. Por que ia formar uma sombra tão perfeita? Porque, tipo assim, pra mim essa aqui é uma fonte desprezível. Que aí faz uma sombra meio xoxa. Não sei se dá pra explicar. Não, ela é uma fonte extensa. A dimensão dela não é desprezível. Então, por ela ser uma fonte extensa, ela faz essa sombra meio xoxa, que é penumbra. A sombra xoxa é penumbra. Né? A gente segue conversando sobre isso, até ficar bem claro, tá? Bom, se eu penso aqui, gostei do termo, tá? Sombra xoxa. Então, se eu pegar essa penumbra aqui, que é a tal da sombra xoxa, né, isso que a gente viu quando pôs a mão, e projetar esse entendimento para essa situação aqui, nessa situação, o Sol se comporta como uma fonte extensa de luz. Porque você tem uma distância entre a Lua e a Terra, e nessa distância dá para acontecer isso daqui, ó. Então, como se você tivesse aqui o Sol, aqui a Lua e aqui a Terra. As pessoas que estão na Terra, na região de sombra, vão ter o chamado eclipse total do Sol, porque a Lua vai cobrir na totalidade o Sol. As pessoas que vão ver a Lua cobrindo só um pedacinho do Sol, mas ainda vai ter luminosidade, vai conseguir fazer os trabalhos diários normalmente, né? Vão estar na região de penumbra. Tivemos, acho que ano passado, um eclipse bem bonito. Queria ter ido para Natal para ver o eclipse, né? Não deu. Professor não dá. Então nós nem vimos, né? Só em internet e tal. Mas enfim, o que nós veríamos se a gente tivesse conseguido ver o eclipse? A gente ia ver, claro, com proteção adequada, o Sol não estaria inteiro, ele estaria como que uma meia lua assim de Sol, né? Só um pedacinho dele. Então a gente estaria nessa região de penumbra aqui. E para fora dela, o eclipse é indiferente, tá? Por exemplo, se tiver um eclipse que vai passar lá na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, por exemplo, vai ter uma faixa lá que vai ser a faixa por onde vai passar a sombra, uma faixa maior que vai ser a penumbra, e para a gente aqui da América do Sul vai ser indiferente, tá? Porque a gente não vai estar na reta da sombra projetada pela Lua na Terra, tá? Isso aqui é interessante, ó. Eu custei, quando eu era mais novo, eu custava entender o que é o eclipse do Sol e o eclipse da Lua, né? Então, por que um fica na frente, outro fica atrás, outro não sei o quê. E aí eu acabei entendendo que o que acontece é isso, ó. Eclipse, o eclipse leva o nome do corpo que se esconde à nossa vista. Então, se eu estou aqui na Terra e a Lua tampa o Sol, chamo de eclipse do Sol. Se eu estou aqui na Terra e o que vai ser ocultado à minha vista vai ser a Lua, eu chamo de eclipse da Lua. Como que a Lua é ocultada à nossa vista? A gente enxerga a Lua por causa da luz do Sol que bate nela e reflete, tá? O eclipse da Lua só vai acontecer em situação de Lua cheia. Porque, ó, eu estou aqui no planetinha Terra, né? Essa metade aqui é dia, essa metade aqui é noite. E aqui na Lua também divide na metade, essa metade está iluminada, essa metade está escura, está sem luz. Então a parte iluminada da Lua fica voltada para a noite na Terra. Então a gente vê a Lua toda iluminada e a Lua cheia. Tá? Na verdade a gente está vendo o lado do dia da Lua, por assim dizer, né? O lado da Lua que está recebendo luz do Sol. O Sol também vai projetar luz na Terra. Isso vai projetar uma sombra no espaço. Quando a Lua passa por essa sombra, ela está sendo eclipsada. Ela não vai ser eclipsada por um corpo celeste que vai entrar na nossa frente. Ela vai ser eclipsada por nós mesmos. Tá? Então nós, o planeta Terra, está entrando na frente da Lua.
Então quando você começa a ver, primeiro ela ficar mais avermelhada, é que ela está entrando na faixa de penumbra, porque a luz do Sol está passando bem tangente à superfície da Terra e está passando pela atmosfera. Aí você tem muito espalhamento da luz azul na atmosfera e a luz vermelha não espalha, ela continua. Por isso que a luz vermelha vai iluminar a lua de sangue, né? Então, normalmente você tem lá a tal da lua de sangue, né, quando ela fica vermelha, quando ela está nessa região de penumbra. E você pode ter a lua passando pela região ali de penumbra, ou próximo a isso, sem que ocorra necessariamente um eclipse lunar. Professor, por que não é toda a lua cheia que tem eclipse lunar? Ou não é toda a lua nova, porque isso aqui é a situação de lua nova, né? A parte escura da lua voltada para a Terra. Por que não é toda a situação de lua nova que tem eclipse solar? Porque Sol, Terra e Lua estão mais ou menos no mesmo plano, não estão exatamente, tem uma inclinação. O plano que a Lua gira ao redor da Terra não é o mesmo plano que a Terra gira ao redor do Sol, é uma coisinha meio inclinada assim. E dado uma série de movimentos, planeta, Lua, enfim, às vezes ela passa nessa sombra, mas na maioria das vezes não. Por isso que é raro a gente ter eclipse do Sol, né? Da Lua é mais comum porque a sombra projetada pela Terra ocupa no espaço um espaço maior, é um cone maior, né? Então é mais comum até você ter eclipse da Lua. Tudo bem? Só para a gente finalizar aqui, então, mais uma propriedade, né? Mais uma coisa que a gente estuda, dado o princípio da propagação retilínea da luz, é a câmera escura de orifício, que é a origem de toda a máquina fotográfica que a gente tem hoje, até o celular seu que tira foto, tá? Então, qual que é o princípio disso daí? Se você pegar uma caixa, fizer um furinho nela, um preguinho, um furinho pequeno, deixa a beiradinha do furinho limpa, tá? Não deixa aquelas rebarbas assim, não, deixa ela bem bonitinha. O raio de luz, ou seja, a luz que incide em algum objeto, ela vai refletir, como nós já vimos lá. Então essa árvore, por exemplo, está emitindo luz em todas as direções. Eu vou olhar dois raios em particular dessa árvore aqui. O raio que saiu do topo da copa, está saindo em todas as direções, mas eu quero aquele que saiu em particular e atravessou o furinho da minha caixa. Como a luz não faz curva, ela atravessa e vai bater lá embaixo. A mesma coisa para a base da árvore. O raio que saiu da base da árvore atravessa em linha reta, passa pelo furinho e vai bater lá em cima. Então, olhando só esses dois raios, eu posso entender que todos os outros raios no meio, se passar os que passam pelo furo, também vão ter projeções semelhantes, né? Um que sai bem aqui do meio, vai passar e vai seguir reto, que sai aqui. Então eles vão ter esse tipo de projeção. Isso daí permite que você forme aqui atrás uma imagem invertida daquilo que você está olhando, tá? É relativamente fácil você construir uma câmera escura de orifício. É fácil assim, não é muito custoso, né? Claro, exige um trabalho, não vai dar certo, aí você vai ter que se desdobrar um pouquinho, mas dá para fazer. Mas eu me lembro claramente de uma situação em que eu vi isso acontecer dentro de um quarto de hotel que eu estava, né? A janela do quarto, tinha acho que uma frestinha aberta, um vãozinho, não sei o que era lá. Sei que eu conseguia olhar, sabe quando você fica naquela preguiça para levantar, né? Eu conseguia olhar na parede e no teto o que estava acontecendo na rua, projetado de ponta cabeça. Então ficou quase como um cinema, dava para ver tipo, as pessoas andando de ponta cabeça, os carros passando. E é fantástico, né? Porque isso é coisa que é muito raro da gente ver, até porque durou pouco esse fenômeno, né? Logo o sol saiu de posição e a iluminação não era mais adequada, mas isso daqui você consegue ver tanto em proporções pequenas, você pode fazer isso numa caixa de sapato, ou em proporções grandes como um quarto, por exemplo, uma sala, você pode ver esse fenômeno aqui. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Gente, conforme prometido, vocês têm um tempinho aí para estudar para a próxima prova, né, de matemática. E se quiserem tirar dúvida, qualquer coisa, eu estou ali na minha mesa. Só vou fazer chamada, mas estou à disposição, tá?